E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje vamos de exatas. A aula de hoje é do nosso professor Jean Marcel, ele é sargento do Exército e vai dar esse show para você, ok? Se você quer mais vídeos iguais a esse, inscreva-se no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos, esmaga o like aí para animar o nosso colega. E a gente se vê no próximo vídeo. Qualquer dúvida você já sabe, deixa aí nos comentários. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jean Marcel, sou professor de matemática e hoje nós vamos continuar a desvendar essa espetacular disciplina. Vamos iniciar com razão e proporção, aquela parte que vai entrar um pouquinho em regra de 13 e porcentagem, tudo bem? Do início, para nós partirmos daquela velha teoria, começamos então com a nossa divisão em partes proporcionais. É uma partezinha que geralmente o pessoal não aborda muito, é uma parte fácil, mas que às vezes quando cai na prova, assim, o pessoal geralmente confunde com aquelas médias aritméticas, médias geométricas e não tem muito a ver com isso por enquanto. Então vamos lá. Quando eu pego uma divisão em partes proporcionais, eu digo o seguinte, eu digo que eu quero dividir um número ou uma quantidade em quantidades proporcionais a algum outro valor. Poxa, professor, ficou confuso. Pensa bem, eu tenho 3 filhos. Meus filhos têm 2, 4 e 6 anos. Eu tenho um pacote de bala. No meu pensamento, eu acho injusto os 3 receberem a mesma quantidade. Eu acho que o mais velho tem que receber mais, ou tem que receber menos, e assim sucessivamente. Então, é isso que consiste em eu fazer a minha divisão em partes proporcionais. Eu vou pegar esse pacote de bala, que tem 50 balas, sei lá, e vou dividir de maneira proporcional entre as três crianças. Tudo bem? Então, basicamente é isso aí. Eu vou dividir um número de maneira proporcional a uma sequência de outros números. Como que a gente faz isso? Um exemplo prático aqui, eu tenho assim, ó, dividir o número 396, certo? Em quantidades proporcionais a 2, 4 e 6. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, certo? O número 396 é um número inteiro. Então, de uma maneira simples, eu vou chutar lá o número A dividido por 2, mais o número B dividido por 4, mais o número C dividido por 6. Nesse momento, nós vamos esquecer um pouquinho aquelas operações com frações. Essa é só uma maneira de a gente resolver, certo? O que é o meu A, o B e o C? É a quantidade de bala que eu vou dar para cada criança. Vou dar uma quantidade por D2 anos, uma quantidade por D4 e uma quantidade por D6. Então, A mais B e mais C, ele é obrigado a dar 396. Então, vamos lá. 396. Nesses 396, vou dividir ele por quanto? Por 2 mais 4 mais 6. Que vai dar 12. Então, aqui eu tenho a minha divisão que vai dar o meu índice de proporcionalidade. Por isso que eu disse para vocês, esqueçam, eu sei que na aula anterior a gente estudou lá que soma de frações é apenas com denominadores iguais. Isso aqui é só uma maneira para a gente chegar nesse valor. Se vocês quiserem somar direto 2, 4 e 6, não tem problema nenhum. Vai chegar no mesmo, tudo bem? Dessa forma, eu vou fazer a divisão deles e eu vou ter o equivalente a 33, certo? Esse aqui é o meu índice de proporcionalidade. O que eu vou fazer com esse índice? Esse índice é o que vai determinar as quantidades que eu vou dar para cada um. Como? Daí eu vou pegar esse A aqui, ó. Certo? Como ele é um índice de proporcionalidade, ou seja, essas quantidades são proporcionais, então eu vou começar a trabalhar da seguinte maneira. A dividido por 2 é igual a 33. Tudo bem? B dividido por 4 também tem que ser igual a 33, porque eu estou lidando com 3 grandezas proporcionais. E o meu C dividido por 6 também vai ser igual a 33. Resolvendo, tu vai ter o quê? A é igual a 2 vezes 36, que é igual ao nosso 66. Tudo bem? O nosso B vai ser igual a 4 vezes 33,
e assim o nosso C vai ser igual a 6 vezes 33. E nisso eu vou achar a quantidade de bala que eu vou dar para cada um dos meus filhos. O D2, o D4 e o D6 anos. Tudo bem? Daí pergunta lá, professor, mas aí o senhor determinou que o mais velho recebe mais bala e o mais novo recebe menos. É porque a forma que nós utilizamos é a forma diretamente proporcional, certo? Se nós fizermos a forma inversamente proporcional, ele também vai dar os mesmos resultados, só que vai ser inverso. O que vai receber maior bala vai ser o mais novo e assim sucessivamente. Antes de continuarmos aí, certo? Eu coloquei aqui os resultados, certo? 2 vezes 33 vai dar o 66, 4 vezes 33 dá o 132 e 6 vezes 33 dá o 198. Se eu pegar e eu somar 66 com 132 mais 198, esse resultado vai dar o meu 396. Até porque eu tenho só 396 balas e não posso dividir mais do que isso, tudo bem? Continuando, certo? Eu trouxe um exemplo mais prático, uma questão da Universidade Federal de Santa Maria. Eu não coloquei toda ela completa, mas ela trata mais ou menos o seguinte: o prêmio de um concurso no valor de R$392 mil, ele deverá ser dividido de maneira diretamente proporcional aos pontos obtidos por cada um dos candidatos. Ou seja, esse prêmio de concurso aqui, ele não acumula, certo? Coisa boa seria todos os concursos não acumulassem, né? Mas esse prêmio do concurso ele não acumula. Então eu vou pegar os 3 com maiores pontuações e eu vou dividir esse prêmio de maneira proporcional. Lógico que não é justo o cara que tem menos pontos receber a mesma quantidade de prêmio do cara que tem mais pontos. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso 392 mil e aqui eu já vou fazer direto, certo? E vou dividir por quanto? Pela soma do 220, do 150 e do 120, que vai dar 270, 490. 0, 7, 9, 1, 2, 490. Tudo bem? Essa divisão vai dar o meu índice, que é o nosso 800, que é o nosso índice de proporcionalidade, certo? Esse nosso índice, alguns podem pensar, ele é dado em reais. Não, ele não é dado em reais, ele é apenas um índice multiplicativo, que nem nós temos a nossa PA, é apenas um valor que ele é somado, PG, que é um valor que ele é multiplicado. Na física nós temos o tal do índice de elasticidade também, que é um valor que ele é apenas multiplicado, ele não tem uma grandeza propriamente dito, ele apenas é o valor que vai determinar os outros valores, tudo bem? Então, nessa brincadeira aqui, 800, ainda não acabou minha conta, eu vou pegar lá, então o nosso X, que é o nosso primeiro candidato, dividido pelo 220, que é o número de pontos do nosso primeiro candidato, é igual a 800. Certo? Esse 220 está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Nessa brincadeira eu vou ter 800 vezes 220, que o resultado para mim é 176 mil. Ou seja, o primeiro candidato que eu tenho, ele vai receber 176 mil reais. Tudo bem? Continuando a nossa brincadeira, nós vamos ter o quê? Y, que é o nosso segundo candidato, dividido por 150. Então, Y dividido por 150 também tem que ser igual a 800, porque estamos lidando com proporcionalidade. Tudo bem? Nessa brincadeira nós temos o quê? 800 vezes 150, que é igual a 120 mil. Tudo bem? E por último nós vamos ter o nosso Z dividido por 120, que também vai ser igual a 800. E 800 vezes 120 vai dar o nosso 96 mil reais do terceiro candidato. Tudo bem? Notem o seguinte: primeiro candidato, maior quantidade de pontos, maior quantidade de prêmio. Segundo candidato, quantidade intermediária de pontos, quantidade intermediária de prêmios. E terceiro candidato, 120 pontos,
menor quantidade de prêmio também. Isso aqui é o que a gente fala de diretamente proporcional, que nós vamos ver daqui um pouquinho mais. Tudo bem? Então, é um conteúdo fácil, não é um conteúdo difícil, apenas as somas, multiplicações que nós temos aí, essa brincadeira, mas é um conteúdo para a gente não se perder nos outros, a gente não confundir, não errar uma questão por besteira, tudo bem? Continuando nosso conteúdo, vamos entrar realmente na matéria de razão e proporção agora. Antes foi só aquele índice de proporcionalidade, como dividir um número proporcional a uma sequência de valores. Tudo bem? Agora é que nós vamos começar nas grandezas, diretamente proporcional, inversamente proporcional, essas coisas assim. Vamos começar então entendendo um pouquinho o que significa razão e proporção. A razão, ela é aquela fraçãozinha que nós temos, que nós indicamos lá. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta, tudo bem? Eu tenho uma bicicleta. Geralmente, né, porque agora eu vejo coroa de bicicleta quase tudo do mesmo tamanho, mas geralmente a coroa da frente ela é maior do que a coroa de trás, geralmente. Vamos estabelecer assim, ó, a cada 2 voltas da coroa de trás, dá uma volta na coroa da frente. Ou seja, nós temos uma razão e proporção nessa brincadeira toda. Porque a cada 2 voltas ela vai dar uma volta completa na coroa da frente. Então nós temos uma razão 2 para 1, que a gente chama. Tudo bem? Pode ser indicado na forma de fração, pode ser indicado também com 2 pontos. Dessa maneira, são maneiras diferentes. Geralmente essa aqui com 2 pontos, ele é indicado em cartas cartográficas, topográficas, desculpa, que tem lá a escala, lá embaixo tem uma escalinha, 1 por 25 mil, 1 por 50 mil. Daí ele é indicado dessa maneira aqui, tudo bem? Mas o normal da gente ver é o 2 para 1 em cálculos matemáticos, é o nosso 2 para 1 na forma de fração. Mas não se assustem, certo? Esse aqui é um símbolo de divisão também, do mesmo modo que esse, então ele pode aparecer. Então nossa razão, basicamente, é o índice multiplicativo que eu tenho aqui. Ou seja, se a coroa da frente deu 2 voltas, a coroa de trás obrigatoriamente tem que ter dado 4 voltas. Senão, a minha razão ela está errada. Tudo bem? Partindo para a proporção, ela é o seguinte, ela é eu conseguir estabelecer esse índice multiplicativo entre uma e outra. Pensem da seguinte maneira, a razão é minha fração, 2 para 1, 2 voltas de trás, 1 volta na frente, tudo bem? A minha proporção é o resultado disso aqui. Ou seja, 2 para 1 é igual a 2, então a minha proporção vai ser o resultado que eu tenho dessa brincadeira aqui. Tudo bem? Pode ser também que apareça a proporção dessa maneira que eu falei, 1 para 2. Não tem problema nenhum, certo? Não vai ser o mesmo resultado, tudo isso depende das grandezas direta ou inversamente proporcional que nós vamos trabalhar aqui agora. Mas basicamente a proporção é o resultado da razão. É o fator multiplicativo, que nem a gente viu aqui no conteúdo anterior, no nosso fatorzinho multiplicativo que vai fazer a diferença. Lembra dele? Pois é, aqui a proporção é esse fator multiplicativo que eu tenho. Tudo bem? Nessa brincadeira que nós temos aqui, nós começamos a trabalhar então com grandezas proporcionais. Tudo bem? As nossas grandezas proporcionais, o que são? Grandezas proporcionais são grandezas que eu posso atribuir características proporcionais entre elas. Ou seja, eu posso ter entre 2 grandezas totalmente diferentes, eu posso ter um certo índice de proporcionalidade com elas. O que acontece, por exemplo, muito comum, é preço de mercadoria. Eu vou lá no mercado, eu compro 1 quilo de carne a R$22, por exemplo. Tudo bem? Ou seja, eu atribuí uma proporção entre a grandeza quilo, certo? E a nossa grandeza monetária. Tudo bem? Então, isso são as nossas grandezas proporcionais. Eu consigo atribuir essa certa característica de proporcionalidade entre uma e outra, tudo bem? Elas são proporcionais. Quando nós lidamos com grandezas proporcionais, vai começar a aparecer o quê? As nossas grandezas diretamente proporcionais
e as nossas grandezas inversamente proporcionais. Muita gente pode ter dúvida, principalmente quando se trata como inversamente, certo? Ela basicamente, ela é o seguinte: quando eu aumentar uma grandeza diretamente, quando eu aumentar uma grandeza, a segunda ela tem que aumentar obrigatoriamente. Como que acontece isso? Vamos lá. Geralmente, diretamente proporcional, analisa o seguinte: preço, deixa eu botar a caneta de outra cor, preço de alguma coisa. Por que que eu falo em preço de alguma coisa? O natural não é a gente ter desconto. O desconto a gente vai lá, solicita o desconto e tudo, mas o natural não é a gente ter esse desconto ou um desconto muito grande. Tudo bem? Então, quando eu falo em preço é o seguinte: quanto mais mercadorias eu levar, mais eu vou pagar. Notaram? Eu aumentei uma, estou levando mais mercadorias e eu estou pagando mais. Isso são as nossas grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, nessa atribuição de valor, eu vou dar aquela aumentada grande e consecutivamente eu vou ter que pagar mais por essa mercadoria também. Tudo bem? A inversamente proporcional, ela é o contrário. Quando eu aumentar uma grandeza, eu vou diminuir uma grandeza. O aluno pode estar pensando o seguinte, pensando só no preço e, poxa, existe algum caso que eu aumente uma e eu diminua a outra? Associa a inversamente proporcional à velocidade. Olha a situação seguinte: estou viajando a 100 km por hora. Teoricamente, pela física natural, não vamos ficar lidando com o resto, em 1 hora eu vou andar 100 km. Tudo bem? Porém, se eu aumentar essa minha velocidade para 120, esse mesmo percurso de 100 eu vou fazer em menos horas. Notaram? Eu aumentei a velocidade e eu reduzi a minha quantidade de horas. Ou seja, uma aumenta e outra diminui. Essa é a minha grandeza inversamente proporcional. Eu aumentei um, mas o outro diminui. Então, isso são as nossas grandezas inversamente proporcionais. Então, geralmente ela é atribuída à velocidade. São as velocidades em geral que nos distinguem as grandezas diretamente proporcionais das inversamente proporcionais. Antes de nós partirmos, olha só, pode não ter ficado claro aqui em cima, 2:1 ou 1:2, que eu falei, até botei sinal de igual, deixa eu tirar. O que que acontece? Tudo vai depender, que a física fala, do meu referencial. Se eu estiver com referencial na coroa da frente, a cada 2 voltas da coroa de trás, eu dou 1 volta com a coroa da frente. Sempre o contrário, eu vou analisar a próxima. Se eu estiver com referencial na coroa de trás, a cada 1 volta da frente, eu vou dar 2 voltas. Notem que o índice vai dar diferente. Aqui o índice vai dar 2 e aqui a nossa proporção vai dar 0,5. Então, não se confunde nessa parte aí. Tudo bem? Entendido isso aqui, grandezas proporcionais são aquelas que eu posso atribuir proporção, nunca esquece disso. Elas podem ser divididas em diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Geralmente atribui lá diretamente mercado, preço, é uma maneira fácil da gente associar ela, e inversamente proporcional à velocidade. Quanto mais rápido eu andar, certo? Menor vai ser o meu tempo de viagem. Tudo bem? São algo fácil. Para isso, diante de tudo isso, nós vamos começar com a nossa regra de 3. Famosa regra de 3. Geralmente o pessoal não tem muita dúvida na regra de 3, certo? O que é basicamente uma regra de 3? A regra de 3, ela é uma maneira, certo? Dentro da razão e proporção, de eu descobrir um quarto valor tendo 3 valores nele. Ou seja, eu tenho que ter 3 valores, tudo bem? E uma incógnita, certo? E um X eu vou colocar. Obrigatoriamente, no mínimo isso. Eu posso ter mais valores, tudo bem? Que daí nós vamos entrar em simples e composto daqui a pouco. Mas, ó, no mínimo que eu preciso, 3 valores e uma incógnita. Se eu tiver 2 incógnitas, infelizmente, eu não consigo resolver ele por regra de 3 dessa maneira. Eu preciso atribuir outro processo primeiro, para depois eu aplicar a nossa regra de 3. Tudo bem? Nessa brincadeira toda, nós podemos dividir ela em 2.
regra de 3 simples, tudo bem? E a nossa regra de 3 composta. São as duas maneiras que nós podemos dividir ela. Qual que é a grande diferença dessa brincadeira aí? Regra de 3 simples, eu vou ter 3 valores e uma incógnita. Regra de 3 composta, eu vou ter 5 valores e uma incógnita. Posso ter mais valores? Posso, mas a gente vai aplicar fatores multiplicativos que vão reduzir ela para 5 e uma incógnita. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos lá, para a nossa regra de 3 simples. Regra de 3 simples, aplicamos aqui, ó. Seguinte, preço. Fui lá no mercado e eu vi que o quilo da carne estava R$22. Deixa eu colocar aqui o símbolozinho de R$22. Tudo bem? Isso aqui para 1 quilo de carne. Tudo bem? Nessa brincadeira toda, o que que acontece? Eu decidi, olhei o preço e decidi que eu vou comprar 3,5 kg para dar uma dificultada. Vamos botar 3 quilos para facilitar aqui então. 3 quilos de carne. Então, 3 quilos de carne. Quanto que eu vou pagar? X. Tudo bem? Eu quero saber quanto que eu vou pagar nesse valor aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 valores e uma incógnita. Eu posso aplicar a regra de 3. Eu tenho que ver, elas são proporcionais? Como que eu descubro se elas são proporcionais? Se eu aumentar, sempre que aumentar, ela vai aumentar de um valor proporcional? Sim, porque o valor do quilo da carne ele é fixo. Ele é R$22, que nem eu falei, certo? A matemática ela não consegue trabalhar com essas deduções que nem desconto. Não é sempre que nós vamos ganhar desconto. Então a matemática ela trabalha com os valores reais. Então o quilo da carne ele é sempre R$22. Então, sabendo disso, eu vou analisar inversamente proporcional ou diretamente proporcional. Tudo bem? Vamos pensar no seguinte. Tá baixando, tudo bem? Mas isso sem problema. Se eu pegar e eu aumentar o quilo da carne, eu vou colocar uma flecha para cima. Aumentar. Foi o que aconteceu. Eu aumentei de 1 para 3. O que vai acontecer naturalmente com o meu valor? Ele também tende a subir. Certo? Eu não vou comprar mais carne e vou baixar o meu valor. Então, se eu aumentar, flecha para cima, a minha quantidade de quilos, teoricamente, eu vou pagar mais por isso. Então, isso me diz que elas são indiretamente proporcional. Ou seja, eu aumentei uma, ela aumenta a outra também. Nessa brincadeira toda, multiplicação cruzada simples. O 22 vai multiplicar com 3 e o x vai multiplicar com o 1. Tudo bem? Ou seja, tanto faz eu deixar o x para lá ou deixar o x para cá. X vezes 1 dá x, que é igual a 3 vezes 22. 3 vezes 22 dá R$66, no caso que eu vou pagar por 3 quilos de carne. Tudo bem? Regra de 3 simples, diretamente proporcional. Poderia ser um caso de regra de 3 inversamente proporcional? Pode. Depois a gente vai fazer uns exercícios aqui que eu vou mostrar uns exemplos ali dela inversamente proporcional. Primeiro eu só quero que tu entenda o seguinte, 3 números e uma incógnita, o nosso x. Tudo bem? Regra de 3 composta, ela vai ter 5 números e uma incógnita. Como que isso acontece? Dei o exemplo para vocês do aluno antes ali, meio por cima, certo? Eu tenho um aluno, ele tem 7 dias para estudar para a prova. Tudo bem? Nesses 7 dias, ele tem que estudar 8 livros. Ou seja, nós vamos ter lá 8 livros, certo? Ele tem 7 dias para estudar para a prova. Nessa brincadeira dos 7 dias, ele estuda 6 horas por dia. Tudo bem? Então, 8 livros, 7 dias, 6 horas por dia. Tudo bem? Ele recebeu lá a informação lá que a recuperação, a prova dele, ela foi adiantada. Sacanearam ele, certo? Sabia que ele estava estudando, fez o cálculo aí em cima do laço, sacanearam ele e fizeram o seguinte. Em vez de 7, disseram para ele, daqui a 4 dias tu tem prova agora.
Tudo bem? 4 dias. Nesses 4 dias, ele continua tendo o mesmo conteúdo, ou seja, ele tem 8 livros para ele poder estudar. E agora eu pergunto para ti, se reduziu para 4, quantas horas ele tem que estudar por dia? Tudo bem? Então, quantas horas ele tem que estudar por dia? Regra de 3 composta, então, tudo bem? Vou analisar se elas são inversamente proporcionais ou diretamente proporcionais. O primeiro é 8 e 8, eu não preciso ficar analisando. O segundo, que são os dias, é o que eu vou começar a analisar. Ou seja, vou colocar a flechinha aqui porque, certo, eu reduzi o número de dias. De 7 pulou para 4. Automaticamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar o número de horas estudadas por dia. Certo? Consegue compreender isso aí? Se eu reduzir os dias para estudar a mesma quantidade de 8 livros, eu preciso aumentar a quantidade de horas por dia. Então, reduzi um, aumentei o outro, inversamente proporcional. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos escrever ela de novo. Ficou 8 e 8. Bem? Agora, por ela ser inversamente proporcional, pensa assim, eu deixei flechas de direções diferentes. Eu preciso deixar elas na mesma direção. Como que eu faço isso? Eu inverto uma delas. Qual que eu vou inverter, ela não vai fazer diferença. Eu preciso inverter uma delas. Tudo bem? Então vamos lá. Vou inverter essa primeira. Ficou 4 dias. E o outro lado ficou igual. 6 horas e X horas. Tudo bem? Então agora eu vou escrever isso aqui de que maneira? Eu vou lidar como fossem 3 frações. Fração 8 dividido por 8, fração 4 dividido por 7 e fração 6 dividido por x. Nessa brincadeira toda, de eu ter que dividir, como elas são 3, eu só posso usar um sinal da igualdade, eu sempre vou deixar do lado isolado da igualdade a que tiver uma incógnita. Essa aqui, ó. Ou seja, se eu quiser jogar essa incógnita aqui para frente, ou se eu quiser deixar o sinal da igualdade aqui, também ela não vai influenciar. Eu vou copiar ela igual como ela está aqui, mas vou deixar o sinal da igualdade aqui, ó. Então ela vai ficar o quê? 8 dividido por 8 vezes, certo? O sinal da igualdade vai ficar aqui, então essas duas eu vou multiplicar. Colocar um pontinho para o pessoal não confundir com multiplicação cruzada. Tudo bem? Então, vezes 4 dividido por 7, que vai ser igual ao 6 dividido por x. Tudo bem? Então, esse 8 eu posso simplificar ele, certo? Vai facilitar a nossa brincadeira toda aqui. Então, aqui ficou 1 e ficou 1 dividido por 8. Eu posso até cortar ele de vez agora, não trabalho mais com ele. Então eu fiquei com a nossa regra de 3 simples, porque a nossa ideia é sempre ela ter 3 valores e uma incógnita. Por isso que ela é uma regra de 3. 3 valores e uma incógnita. A regra de 3 composta, eu vou fazer toda essa montagem para reduzir ela até essa nossa regra de 3 simples. Se eu não pudesse simplificar aqui, eu ia fazer a multiplicação entre esses dois e depois eu ia continuar o cálculo. Tudo bem? Continuando o nosso cálculo, então, que nós temos aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que multiplicação cruzada, normal, como regra 3 simples. Eu vou ter 4x é igual a 6 vezes 7, 42. Tudo bem? Esse aqui está multiplicando, então x é igual a 42 dividido por 4. Tudo bem? Então, o nosso x vai ser igual a 10,5 horas. Ou seja, o tempo que ele levava 7 dias, 6 horas para estudar 8 livros, ele agora vai ter que estudar em 4 dias 10 horas e meia, 10 horas e 30 minutos. Não deixe esse 0,5 confundir vocês, certo? 10 horas e 30 minutos
para estudar os mesmos 8 livros. Professor, está 10,5 e o senhor falou 10 horas e 30 minutos. O problema é o seguinte, quando nós lidamos com horas, ele tem 60 minutos. Tudo bem? E quando nós lidamos com a numeração em geral, nossa numeração ela é centesimal, ou seja, ela vai até o 100, ou nesse caso aqui ela vai até o 10. Então nós temos essa diferença de 60 e para o 100 ou para o 10 decimal, tudo bem? Então acontece muito de acontecer esses erros assim. Lá nas tuas questões pode ter as tuas alternativas, pode aparecer 10 horas e 50 minutos. Não deixa te levar por isso. O certo é a gente fazer o seguinte, a gente separa ele. Isso aqui tudo é o que? X é igual a 10 horas mais 0,5 horas. Tudo bem? O 10 horas, não tem dúvida. E com esse 0,5 horas, nós vamos fazer uma outra regra de 3. Como que é essa outra regra de 3? Nós temos lá 1 hora, tudo bem? Igual a 60 minutos, porque eu vou ter que transformar aquele 0,5, é menor do que 1, em minutos. Ou seja, 0,5 horas é igual a X minutos. Uma outra regra de 3 simples, certo? Se vocês pegarem assim, eu reduzir aqui, ou se eu aumentar desse lado, eu vou ter que aumentar do outro lado também, porque nós estamos lidando com unidades de horas de um lado e horas do outro. Então, ela é diretamente proporcional, eu apenas vou multiplicar invertido. Ou seja, 1 vezes x é igual a 60 vezes 0,5 horas. 60 vezes 0,5 é igual a 30. Viram como deu diferença? O 10,5, na verdade, ele é x é igual a 10 horas e 30 minutos por dia. E essa aqui é a tua resposta certa, não 10 horas e 50 minutos. É muito comum as pessoas se confundirem nessa hora aqui, mas vamos pensar do seguinte, o 5 é metade de 10, então na verdade esse 0,5 é metade de 1 hora, 30 minutos.